Amém. Graças a Deus, irmãos e irmãs. Graça e paz, mais uma vez. Bom nós estarmos nesse momento também atentos para desfrutarmos da palavra do Senhor nessa noite. E queremos convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 7. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7, amém? Diz assim: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Vou repetir. Estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Amém. Nessa noite nós queremos compartilhar com você que está aqui você que está aqui, sobre essa questão da porta, né? Desde os tempos mais antigos, a porta, ela indica, acima de qualquer outra coisa, lugar de proteção. Proteção contra aquilo que quer invadir, né? Aquilo de quem também a gente quer manter-se seguro. E esse é um dos objetivos, ou um dos sentidos mais presentes na Bíblia. Se você acompanhar um pouquinho mais comigo, aí, né, ouvindo, desde Gênesis capítulo 7, versículo 16b, vai dizer assim: e o Senhor fechou a porta após ele. Há traduções mais recentes, né, numa linguagem mais atual, que vai dizer: e o Senhor fechou a porta para protegê-lo. A gente conhece essa narrativa e ela se trata do fechamento, né, da arca que foi construída, né, por Noé. Então Deus pediu para que ele anunciasse a salvação, mas num determinado momento, quando desceram as águas e elas começaram a subir, diz que Deus fechou a porta daquela arca, de modo que ali, todos que entraram, todos que assumiram, é interessante, né? Eu sempre gosto do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo inclui a natureza na salvação. A gente, ser humano, está acostumado a ver-se como centro de tudo, e tudo nos serve, né? E a gente coloca tudo à nossa disposição. Mas naquela arca apenas entrou a família de Noé, porque Deus honrou aquele homem, mas toda a pregação que ele fez, mas ninguém entrou. A narrativa vai dizer, e os filmes vão mostrar de maneira espetaculosa, como as pessoas, quando subiram as águas, desejavam entrar, mas não conseguiam, não tinha como, porque as portas estavam fechadas. É um sentido de proteção. Não havia como Deus não fazer aquilo, né? Porque agora, quem obedeceu, quem ouviu e quem estava no Senhor devia ser protegido. Imagina se não houvesse porta, como seria, né? A gente vê hoje, quando pessoas estão desesperadas e por uma situação ou diante de uma situação que não fazem para alcançar aquilo. Mas Deus cerrou, fechou a porta assim que Noé entrou, e absolutamente ninguém mais pôde entrar. Tudo estava do jeito que Deus havia dito para estar. Tudo estava exatamente como Deus havia dito e Noé havia obedecido. E ele e a sua casa foram privados, né, de toda a destruição que houve daquela narrativa, daquele tempo. A gente abre também Gênesis 19:10, diz assim, que os homens, ou seja, anjos que visitavam Ló,
quando ele estava ainda no contexto da cidade de Sodoma e Gomorra. No versículo 19, capítulo 19, 10, vai dizer que os homens fizeram entrar Ló e fecharam a porta da casa dele, né? Então a gente vê mais uma vez esse sentido de proteção. Aqueles anjos entraram e não permitiram que as pessoas da cidade que queriam fazer, né, maldades com a sua família não pudessem entrar. Josué 2,19 também vai dizer o seguinte: antes disso, Êxodo 12, 23, quando o destruidor feriu os primogênitos do Egito, o Senhor não deixou entrar pelas portas fechadas pelo sangue aspergido dos cordeiros. A gente conhece também muito bem essa narrativa. Deus falou assim: olha, vocês, quando passar o anjo da morte, estarão de portas fechadas e os umbrais delas serão aspergidos pelo sangue do cordeiro. Ao passar o anjo da morte, ele não entrará, porque sabe que ali está gente da minha gente, diz o Senhor. E a gente então vai observando que as portas que Deus fecha é para a proteção do seu povo. Você já parou para pensar e poderia lembrar de alguma porta que Deus tenha fechado na sua vida? Talvez no primeiro momento não tenha sido tão agradável, até tenha sido bom, mas certamente mais adiante, quando a gente tem mais clareza daquilo que já passou, daquilo que sucedeu, a gente percebe que foi livramento, que foi cuidado, que foi proteção de Deus. Quando a gente ainda continua, lá em Josué 2,19, também a narrativa diz: os espias dizem a Raabe que ela e os seus estariam protegidos de morte, se estivessem a portas fechadas em casa, quando entrassem e conquistassem Jericó. Olha que interessante, né? Os espias que Raabe salvou, disse assim: quando nós voltarmos para tomar Jericó, você fecha as portas da sua casa e fique aí com os seus. Vocês serão protegidos, nós não entraremos se assim vocês o fizerem. Irmãos e irmãs, nessa noite eu quero dizer que toda porta que Deus fecha é para nos proteger, e Ele tem razão nisso. Às vezes, porque a gente não é onisciente como Ele, a gente não é capaz de ver o dia de amanhã, a gente pode não entender, a gente pode até se sentir preso, a gente pode até sentir que a nossa liberdade está sendo tolhida, tirada, mas eu quero dizer para você, quando Deus te segurar, e Deus fechar a porta, significa que Ele não deixou você tomar uma decisão, que Ele não deixou você ir adiante em alguma coisa. Eu não sei você, mas eu me lembro em diversos momentos da minha vida, em que eu estava para fazer algo que eu sei que não agradaria a Deus, mas eu me via fraco, então eu rogava ao Senhor: Deus, não permita que essa porta esteja aberta para eu entrar, porque eu tenho certeza que não será bom para mim, vai te desagradar, mas eu estou fraco, Senhor, e necessitado. Você já passou por uma situação assim, de fazer esse tipo de oração a Deus? E Deus nos ouve, porque Ele quer nos proteger, Ele quer nos dar segurança, Ele vela e zela por aqueles que são deles. E muitas vezes pode ser uma experiência não tão agradável, mas Deus fecha portas para nós. Ainda em Mateus, capítulo 25, naquela parábola das virgens, tem as 5 prudentes e as 5 nécias, né? Ou que não são prudentes. Diz assim o texto: o próprio Jesus, né, usou ali a porta como um símbolo de separação das 10 virgens, ao falar da segurança do justo diante da sua vinda. Então, claro que aquele Mateus 25 é um texto que a gente chama de apocalíptico. Jesus, naquelas parábolas, está anunciando a sua volta, e ele então faz a alerta de que a gente deve estar preparado, porque quando ele voltar, como foi aquelas prudentes, e chegar ao noivo, e entrar e fechar a porta, o que acontece com aqueles que não são justos? Eles não entrarão. É proteção também, irmãos e irmãs, porque nós vivemos num mundo hoje em que nós cerramos as nossas portas, trancamos as nossas portas. Coisa que eu me lembro que foi grande absurdo, é quando os templos começaram a colocar na frente
né, de as grades altas como estão aí. Eu me lembro que a Central de Belo Horizonte era aberta, e tinha assim uns halls por baixo da construção, onde pessoas ficavam ali para se proteger, pessoas de rua inclusive moravam ali, fazia parte inclusive da ação da igreja, preparava ali um lugar para eles estarem, colocava coisas para eles comerem, fazia parte, mas chegou no momento em que a igreja decidiu pôr grade na frente e cercar tudo, de modo que ninguém mais tinha acesso, porque temia o mundo, as represálias, os roubos, né, os furtos. E muitas vezes o mundo faz com que a gente cerre as nossas portas por causa do medo, por causa de uma proteção contra a adversidade, contra os inimigos. E eu me lembro que houve reações de todo tipo, mas a realidade hoje é que ninguém mais critica uma igreja que põe grade na frente das suas portas, porque o mundo se tornou um mundo mau e cada vez mais perverso e ruim, de modo que colocar grades hoje significa a gente se proteger e ser prudente. E esse texto, Jesus está dizendo exatamente isso. No dia que eu voltar e recolher os meus justos, aqueles que estiverem prontos, aqueles que vigiaram, aqueles que entenderam, né? Quando eu entrar com eles, a porta será fechada. Por isso que a nossa esperança é de que no céu não haverá desentendimentos, não haverá inimizades, não haverá mais necessidade da gente se esconder, ou se proteger, ou ter medo dos outros, umas das outras, porque não haverá mais pessoas que não tenham sido justificadas por Jesus. Jesus vai fechar definitivamente a porta. E eu quero dizer que hoje é o tempo da oportunidade, daí eu vou então, irmãos e irmãs, para a segunda parte, porque Jesus não apenas fecha portas para nos proteger, Jesus não apenas fecha portas para evitar com que o mal nos aconteça. Nós aprendemos que ter as nossas portas fechadas tem exatamente esse sentido. E Deus também fecha portas, e quando Ele fecha portas, é nesse sentido de nos proteger, de nos dar segurança, de impedir que o mal que a gente não pode controlar, o inimigo que nós não podemos saber quando vem, pois vem quando nós estamos dormindo, vem como ladrão à noite, em que não sabemos a hora como de Jesus, e tira a nossa salvação, e tira aquilo que nós recebemos, o pertencimento de Deus. Jesus diz, o ladrão ele vem de noite para roubar, matar e destruir, ele vem quando a gente não espera, e Jesus quer fechar muitas portas na nossa vida. Quais portas hoje você, ao olhar para a sua vida, vê que estão abertas, e por estarem abertas, são um perigo para a sua vida com Deus, para a sua vida conjugal, para a sua vida no contexto da comunhão dos irmãos, para a sua vida em relação aos seus sonhos, anseios que estão adiante? Você discerne alguma porta que Deus precisa fechar? Ore a Ele, peça que Ele faça isso sem demora, porque Ele quer proteger, porque Ele quer, na verdade, cuidar da sua vida, cuidar do seu coração, cuidar dos seus sentimentos, cuidar dos seus amores, cuidar daquilo que lhe custa e lhe é caro. Jesus quer cuidar de você, e por isso que Ele fecha portas. E por isso que é preciso que você tenha bastante discernimento em sua vida e no tempo que você vive, para você saber que portas você deve pedir para que Ele feche mesmo, ou que portas que você deve saber que Ele vai fechar e que você, portanto, precisa aceitar e acolher para que você possa ir bem. A segunda parte do texto também vai dizer que Ele tem a chave, e quando Ele então também abre, ninguém poderá fechar. Ninguém poderá fechar. Há irmãos e irmãs também, uma porta ou muitas portas que Jesus tem para abrir na sua vida, que Jesus quer que você entre por ela, que Jesus quer que você a descubra, que você possa
desfrutar dessa porta. E quando Jesus está, obviamente, aqui na verdade, o João está escrevendo essa carta às igrejas, e quando ele trata desse texto, a gente precisa lembrar que é um tempo de perseguição. Então Jesus tinha que fechar portas mesmo para proteger a sua igreja. Hoje nós sabemos que as igrejas sob perseguição no mundo vivem sob portas fechadas. Eles não podem simplesmente abrir suas portas, isso também é para a sua segurança. Mas irmãos e irmãs, eu quero dizer para você que nem sempre, e nem para sempre, Jesus vai apenas fechar portas na sua vida. Ele quer e abrirá portas na sua vida, porque Ele tem a chave. Aquelas coisas, que você precisa, de que Ele sabe muito bem, permita que Ele abra, deixa nas mãos dEle, para que Ele possa abrir essas portas em sua vida. Avalie como estão seus relacionamentos. Eles são saudáveis, bem nutridos, estão sob confiança, você tem segurança. Como você está no seu trabalho, para quem está trabalhando? Como você se sente a cada manhã quando a porta se abre e você pisa para dentro do seu trabalho? Como estão as relações? Como está a perspectiva que você tem dos seus sonhos quando você ali entrou para trabalhar? Quais portas você visualiza que podem estar abertas para você à frente? Irmãos e irmãs, Deus em Cristo nos chama a ser mais que vencedores, nos chama a avançar. Eu tenho falado muito sobre isso aqui. A gente não pode se conformar do jeito que as coisas estão, porque pode haver portas fechadas que não foi Jesus que fechou, e elas estão ali para serem abertas para você, mas é preciso que você tenha discernimento, é preciso que você se prepare. Eu sempre digo que as coisas em Deus nunca são gratuitas, no sentido de que nós não estejamos preparados para tê-las. Deus nunca nos dará algo que a gente vai desperdiçar. Nesse sentido é que eu vou dizer que a vida com Deus, ela passa por processos. Porque não é falar que nós não conseguimos, que Deus não é gratuito, porque Ele é graça, é cheio de graça. Mas mesmo a graça de Deus, ela custa caro e ela é importante. E Ele não desperdiçará a sua graça de jeito nenhum. Ela é de graça, mas ela não é desperdiçada. Eu gostaria de dizer nessa noite que há portas que Ele quer abrir para você, exatamente porque você está pronto para aproveitar tudo aquilo que essa porta aberta lhe oferecerá. Pode ser no contexto do seu trabalho, pode ser no contexto da sua família, pode ser no contexto ainda dos seus estudos, da sua vida, enfim, naquilo que você também vislumbra como possibilidade de portas serem abertas. Coloca nas mãos do Senhor, porque se Ele abrir, ninguém fechará, é o texto que está dizendo. Se Ele abrir, ninguém fechará. Coloca as portas das suas emoções nas mãos de Deus. Nós não temos muitos jovens, mas temos alguns, e eu diria assim, com muita convicção, para abrir a porta do seu coração, para que uma outra pessoa entre e compartilhe dele. Busque o Senhor, cuide disso bem, para que Deus, ao abrir a porta do seu coração, faça-o para a pessoa certa, que você tenha discernimento de que é a pessoa certa, porque a palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, que quando nós tomamos jugo desigual, a gente vai se dar mal. Muitas pessoas interpretam o jugo desigual simplesmente por alguém que não aceitou Jesus. Não se trata disso. A minha experiência mesmo, eu tive uma namorada antes de conhecer a Ideide, fiquei noivo, gostava muito dela, ela gostava muito de mim, mas Deus me chamou para o ministério, e num determinado momento, quando eu avaliei o ministério e avaliei o caminho que ela buscava e sonhava para si, cheguei à conclusão de que nós não poderíamos continuar juntos. Eu tinha algo dentro de mim que me dizia assim: não dará certo, e você amanhã pode ser um homem divorciado. Eu não queria passar por essa experiência, porque tinha muitos pontos desiguais entre nós.
muitas coisas. Embora nós os gostássemos muito em relação às nossas emoções, em relação a convicções de mundo, nós éramos de mundos diferentes. Em relação até a convicções políticas, nós éramos de mundos diferentes. Eu imagino hoje, né, nessa encruzilhada que nós entramos política, de que ou você está num extremo ou você está no outro extremo, como que seria? Imagina, né? Pessoas de dentro da própria casa brigaram por causa disso. Será que eu não seria mais um? Julgo desigual significa que a pessoa a quem você precisa escolher, ela precisa ter afinidade naquilo que é essencial. Claro que Jesus é uma delas. Entrar num julgo com uma pessoa que não conhece, não anda com Jesus, vai fazer você ter muitas dificuldades. Imagina quantas noites de joelho você não terá, né, orando pelo seu cônjuge que não tem a vida com Jesus. Quantas vezes você vai sair de casa sozinho para ir à igreja, porque seu cônjuge não compartilha da mesma fé que você? Quantas vezes você buscará estar em espaços que ele não irá querer? E quantas vezes você, né, terá que mensurar se nos espaços em que a outra pessoa tiver, você vai poder estar? Em igrejas que houve conversões apenas de uma das pessoas, o grande drama era esse. Mulheres chegavam para mim, por exemplo, e falavam: pastor, meu marido toda sexta-feira vai para a Seresta, o que eu faço? Que pergunta difícil. Se ele vai sozinho para a Seresta, a gente sabe que lá as pessoas vão para arrumar namorado, namorada, é ou não é? Ainda mais de certa idade, né? Não é só para curtir a música, para beber e outras coisas. E aí ela vai deixar ali só? Mas também, se ela vai, ela está dentro da jaula dos leões, no que diz respeito à fé e aos desafios que ela terá que enfrentar naquele lugar. Não é fácil. Julgo desigual não é fácil, e a gente precisa discernir bem isso. Mas ainda, irmãos e irmãs, há portas que a gente precisa cuidar de perceber se elas estão abertas e precisam ser fechadas, ou se elas estão fechadas e Deus precisa abrir. O Senhor não quer que nós tenhamos uma vida só de temor, só de tristeza, só de enfermidades, né? Só de trabalho, inclusive na igreja. A palavra de Deus fala das recompensas, fala do fruto, fala daquilo que nós nos alegraremos, né? E isso para mim são portas abertas. Quais são as coisas que hoje você tem por caras e que fazem parte da sua vida, que são portas abertas na sua vida? Porque Jesus não só abrirá, Ele já abriu. E quais essas você ainda mantém abertas na sua vida, cultivando para que continuem abertas, valorizando para que você não as perca, para que elas não se fechem? Nós sabemos que basta uma decisão às vezes para estragar tanta coisa boa na nossa vida, mas também basta uma só decisão para abrir uma porta que vai nos trazer tantas outras conquistas àquelas que nós já temos. É disso que eu estou falando nessa noite. A gente vive hoje um tempo de muita informação e em que as coisas mudam e acontecem muito rapidamente, e pouco tempo nós temos para refletir, para julgar. Tem um método de leitura bíblica que ele traz 3 pontos, e eu quero compartilhar para você discernir as portas abertas ou as que você espera que sejam abertas na sua vida. Primeiro é ver é discernir. Quando uma oportunidade aparecer para você, a primeira coisa que você precisa enxergar. Peça a Deus para ver além do que está sendo mostrado. Porque, irmãos e irmãs, Deus nos deu o Espírito Santo, e o Espírito Santo, Ele é capaz de fazer com que nós enxerguemos como são as coisas nas regiões celestiais. E as regiões celestiais estão à frente das coisas desse mundo, que são apenas, né, finitas, não duráveis. Deus quer que nós tenhamos uma vida eterna, de modo que as coisas que nos definem também precisam passar pela eternidade.
Então, quais são as portas que você enxerga, em que você percebe esse crivo da eternidade? Esse crivo na sua vida de que serão perenes, de que farão parte de um caráter que forjará a sua vida toda, de que farão parte, né, de escolhas que farão parte de você durante um período que te trará as conquistas importantes e que trará, né, bem e saúde para você e sua casa. A segunda coisa é julgar. Porque só podemos julgar quando a gente consegue enxergar com clareza. Aí você pode julgar. Porque mesmo coisas boas podem não ser no melhor momento. Ou a gente também pode não querê-las naquele momento. Vou contar um exemplo para vocês. E daí eu nos casamos. E nós, como não somos de tradição católica, nós não temos dificuldade em programar as crianças, né, para a vinda delas. Nós usamos métodos contraceptivos sem nenhum problema, não é isso? Porque a gente julga que a gente pode fazer isso e isso não significa tirar nenhuma vida. É questão teológica, mas é assim que a gente pensa, não vou muito além nisso. Mas o que eu quero dizer é que, e daí eu então, fizemos um planejamento familiar. Nos casamos e decidimos que não teríamos filhos enquanto ainda morávamos em São Paulo, porque lá a gente só se via no final da noite, depois da meia-noite. Saímos 6 horas da manhã de casa e só nos vimos depois da meia-noite, né? Era a corrida, a vida era assim, porque durante o dia trabalhávamos, cada um no lugar da cidade, e à noite estávamos fazendo faculdade. Só depois da faculdade que a gente ia para casa. Então era assim, bem corrida, e fim de semana na igreja. Então a gente tinha muito pouco tempo. Então a gente falou assim, filho agora não tem jeito. E a gente também, né, sabe que pode esperar um pouco mais. Não queremos em São Paulo. Beleza, fizemos. Descemos para a igreja. Aí eu vou entrar no contexto para vocês. Quando descemos para a igreja, veio uma profetisa e falou assim, varoa, porque Deus está me dizendo que você vai ter um filho, já está, né, para chegar. Aí eu olhei para ela olhou para mim, e a gente já era pastor, e nós precisamos chegar para aquela irmãzinha querida e dizer para ela, irmã, nosso julgamento é de que isso não é uma profecia de Deus. Precisamos te dizer com todo carinho, com todo amor, porque nós fazemos tudo diante do Senhor, e a gente não entende que esse não seria o melhor momento de ter uma criança. Nos preparamos para isso, nos organizamos para isso, não queremos agora, oramos nessa direção, né? E não acredito que Deus vai nos surpreender dessa maneira. Bem, se passaram pelo menos mais 5 anos até que a Amanda viesse. É disso que eu estou falando. Às vezes alguém pode sinalizar uma porta aberta para você, mas você precisa julgar. Às vezes você mesmo pode ver uma porta aberta, mas você precisa julgar. Julgar é fazer juízo daquilo que vai ser bom ou não vai ser bom em relação àquilo que se abre, considerando o dia de amanhã, os resultados que virão, aquilo que sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre o objetivo dessa porta aberta, o que trará? Será que realmente passa pelo juízo daquilo que diante do Senhor você tem colocado dia após dia, noite após noite? Porque Deus não brinca com a gente. Não é possível que nós vamos orar, Senhor, o Senhor está vendo, olha, dessa maneira, dessa, buscando a aprovação de Deus, e de repente Deus gosta de ficar fazendo surpresas aí, só porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente, todo-poderoso. Não, irmãos e irmãs, Deus não faz isso com a gente, não. Deus não faz isso com a gente. A palavra de Deus diz que Ele não faz nada sem que Ele revele aos seus profetas. Todos nós somos profetas e profetisas de Deus hoje. A questão é, vemos, enxergamos, sabemos fazer o juízo? Essa que é as questões. Porque às vezes abrimos portas que não foi Deus que abriu. E às vezes fechamos portas que não foi Ele também que fechou. Por nossas próprias ações. Por não vermos bem, não julgarmos bem. E por fim, depois do ver e o julgar e o discernir, a gente age. A gente age e age com fé. Age com segurança. Entra na porta que foi aberta, aceita a porta que foi fechada,
porque nós, diante do Senhor, fizemos o caminho que Ele tem para a gente percorrer. Olha como é tão essencial viver uma vida com Deus. Nos dá segurança, nos traz cuidado, nos faz ir bem. Por isso que homens e mulheres de Deus nesse mundo não são muito de se escandalizar com as coisas que acontecem nesse mundo, nem para de mais e nem para de menos, porque a nossa vida é sim uma vida de disciplina, é uma vida regrada, é uma vida de fé, é uma vida pautada pelo Evangelho, é uma vida em que a gente busca ver, julgar e agir, é uma vida onde a gente busca a vontade de Deus, é uma vida onde a gente busca discernir as coisas de Deus, é uma vida onde a gente busca obedecer o Senhor, é uma vida em que a gente não quer desagradar a Deus. E como iremos mal? Não iremos. Não há como. O nosso Deus não é um Deus de castigo. O nosso Deus não é um Deus de brincar com as nossas emoções. O nosso Deus não é um Deus de ficar fazendo sarro e tragédias conosco. Os deuses gregos são assim. Os homens são apenas brinquedos nas mãos deles, né? Quando a gente assiste e quando a gente conhece a mitologia grega, por exemplo, a gente percebe isso. O nosso Deus não faz isso. O nosso Deus, já pregamos aqui, é um Deus de aliança, de ambos os lados, um Deus relacional, é um Deus que entra em acordo com nós, nós entramos em acordo com Ele. Então é um Deus que quando procuramos Ele se revela, é um Deus que quando nós nos aconselhamos com Ele, Ele responde, é um Deus que quando perguntamos para Ele, Pai, essa porta é para ser aberta para mim, Ele vai dizer, Pai, eu devo entrar aqui? Ele não, Ele vai fechar, e nós iremos acolher, e a nossa vida irá bem, e a nossa vida irá bem. Dei alguns exemplos da minha vida aqui nessa noite, e eu quero afirmar para você que nessas situações citadas, Deus me abençoou. Eu podia contar outras aqui que não foram tão bem sucedidas, e eu posso afirmar também que nessas ocasiões é porque eu não discerni a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É porque Deus queria fechar a porta e eu não aceitei. É porque Deus queria abrir a porta e eu não discerni e não entrei por ela. E escolhi minhas próprias vontades. E é sobre isso que eu gostaria de falar e de deixar a palavra nessa noite. Eu não sei o que Deus quer falar para você a partir desse sermão, mas se Deus em alguma coisa está te alertando, ou em alguma coisa está dizendo para você, espere que a porta lhe será aberta, pode entrar por ela, eu espero que você possa, no Senhor, acolher e ir bem em nome de Jesus. Amém? Que Ele em sua palavra nos edifique, irmãos e irmãs.